Boa noite, meus irmãos. Alô, boa noite. O microfone está baixo e vocês não estão colaborando. Preciso no boa noite mais caloroso, senão não dá para começar a palestra, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Eu gosto de falar para encarnados. Muito embora eu sei que hajam até mais desencarnados do que encarnados, mas a gente precisa desse toque, esse toque talvez mais próximo, de alguém assim que está tentando acertar como nós, né? Alguém que está buscando talvez alguma inspiração, alguém que está trilhando caminhos com o objetivo de alcançar algumas metas. Essas metas, talvez elas tenham sido aceitas por nós e nesse momento a gente não lembra. Mas elas são metas, muitas vezes ambiciosas, mas com um único objetivo. O objetivo é: você vai ser feliz. Muito embora muitas vezes a gente acorde todas as manhãs dizendo: eu não presto, eu não valho nada, tudo que está no meu entorno é para me prejudicar. Se tem vento, a gente reclama. Se tem sol também. Se tem qualquer tipo de intempérie comum à relação de qualquer um de nós, quando isso acontece próximo a uma pessoa que está com certas debilidades na ordem moral, isso parece que toma proporções maiores. Então, assim, de antemão, seria interessante de nossa parte perceber, captar, entender o que Deus tem como projeto para a vida de cada um de nós, trazendo-nos novamente ao plano físico. Algumas pessoas pensam, imaginam que essa seja a primeira vez que estamos por aqui. Mas não é. Nós já vivemos inúmeras oportunidades em vários corpos, em várias regiões do mundo. Há aqui pessoas que já viveram na Índia, alguns na China, no Japão, na Dinamarca, em toda a Europa. Então não estamos aqui caindo de paraquedas no plano físico pela primeira vez. Há um processo de evolução constante, muito embora muitas vezes nós venhamos a boicotar ou tentar parar a roda do progresso. Só que, mesmo que a gente faça esforços contrários, o movimento evolutivo acontece. Então é baseado nisso que a gente vem trazer algumas informações. Aqui quem vos fala é alguém que ombreia qualquer um, que tem vícios, que tem problemas, que tem dificuldades, mas que não tem orgulho disso. Tem, às vezes, aversão, às vezes raiva, às vezes dificuldades em enfrentar muitos desses desafios, mas com o objetivo de entender e transformar isso em ações saudáveis. A chamada resiliência, aquela coisa que você é pressionado, mas a mesma força de pressão que é exercida para te empurrar para baixo, como uma bola que você joga numa piscina, ela tem, quanto mais você empurra essa bola para baixo, mais ela pressiona para subir. Isso tem que ser cada um de nós. Mesmo que o mundo diga:
você não vai ser feliz, você não presta, você isso, você aquilo. O Cristo vem dizer diferente, você vai ser feliz. Eu apostei todas as minhas fichas em você. Não tenha dúvidas disso. Eu sei que vão haver ventos. Eu sei que os ventos vão ser fortes. Mas eu sei que se você estiver com o pensamento voltado a mim e ao nosso Criador, você vencerá. Falamos de Jesus, mas damos uma pincelada. Agora eu pergunto para você, só como entendimento, o que é Deus para ti? Porque se Deus para você for aquele velhinho cioso, ciumento, vingativo, que pune, que está lá em algum lugar sentado, eu acho que se vocês ficarem aqui mais de uma hora sentados, vão se incomodar. Então, eu acredito que Deus, pelo menos no meu entendimento, não deva estar sentado. Ele deve estar em movimento, tal qual o Cristo. Da mesma forma, se Deus é o Criador, e está aqui na pergunta número 1 da obra número 1 da doutrina espírita, chamado O Livro dos Espíritos. Nessa obra, a pergunta número 1, para dar o tom do que é a doutrina espírita no mundo, o Consolador prometido, a pergunta é, o que é Deus? Essa foi a maneira lúcida que o plano espiritual encontrou de achar o espírito mais lúcido da pleiade do espírito verdade, Allan Kardec, para vir ao plano físico e transformar o projeto do lado espiritual em ações, em informações do lado físico. Kardec vem e assim, uma coisa é bom e importante a gente entender. Quando a gente recebe uma informação, muitas vezes a gente se incomoda por não conseguir colocá-la em prática imediatamente, não é verdade? Poxa, eu aprendi que eu devo perdoar, mas eu não consigo. Allan Kardec ficou 50 anos estudando. 50 anos estudando, para daí começar a receber e transformar o que recebeu em obras, em assuntos programados, organizados. Outra coisa, outro exemplo, Jesus. Jesus viveu no nosso meio quanto tempo? 33 anos, certo? Dos 33 anos que Jesus viveu entre nós, ele pregou quanto tempo? 3 anos. Os outros 30 anos, o que ele fez? Jesus veio na época prevista por ele mesmo no lado espiritual. Ele montou o cenário e ele veio. Mas havia necessidade de uma preparação inicial para que a atividade dele começasse. Essa atividade de Jesus, esse processo, deixa eu me arrumar com o microfone aqui, esse processo de propagação, de ensinamento, de vivência do Evangelho para que as pessoas vissem, começou exatamente na justa posição em que o precursor, aquele que veio preparar o caminho, e ele exatamente falou claramente, chamado João o Batista, veio dizer que veio preparar o caminho. Quando João o Batista sai de cena, no momento em que ele é preso, e sabia-se que ele perderia a cabeça, naquele momento, Jesus inicia o seu processo entre nós. Onde? Num casamento. O processo da
presença do Cristo entre nós inicia no casamento. Mas eu pergunto, dos outros 30 anos, o que ele fez? Ele estava, desde os 12 aproximadamente, pode ser 13, 11, não nos prendamos a números, mas ele estava, humildemente, o governador espiritual de todo o nosso orbe, humildemente pede a seu pai, naquele momento, José, pede: pai, será que eu posso auxiliá-lo na carpintaria? Será que eu posso utilizar o enxó, a furadeira, que na época devia ser uma pua, daquelas que você fazia o buraco de mão, coisas para lixar? Então, ele ficou dentro de casa ou próximo dela durante 30 anos, mostrando inicialmente que o grande cenário de vida vivida de forma saudável para preparar tudo é dentro de casa. Às vezes, tem pessoas pensando em fazer maravilhas. Eu me recordo de uma expositora lá em Florianópolis, fazendo uma palestra, Sandra, não é Sandra Borba, é a outra Sandra Della Polla. Sandra Della Polla estava comentando o seguinte: alguém da sua relação chegou e disse: eu quero ir defender baleias, eu quero ir para o Greenpeace, eu quero fazer um monte de coisa. Ela não botou nenhuma dificuldade para a filha de 12, 14 anos, não me recordo também exatamente a data, mas ela disse: filha, que tal começar essa atitude mais firme arrumando o seu quarto? Porque todo dia quem arruma o seu quarto, dobra as suas roupas e faz todo o que você deveria fazer, sou eu. Então, para começar alguma coisa externa, muitas vezes é importante a gente ter alicerces, ter bases, e as bases estão dentro de casa. E aqui a própria doutrina nos fala de que Jesus não é uma pessoa comum como qualquer um de nós, muito embora tenha vestido a mesma veste que nós. Ele não fora criado diferente de qualquer um de nós. Isso também é uma outra situação clara que a doutrina espírita prega. Todos foram montados, estruturados, criados exatamente da mesma forma. Não há parcialidade. Então Jesus evoluiu a tal ponto que chegou um espírito puro. De espírito puro, ele estudou muito mais, se preparou muito mais e chegou ao patamar de Cristo. Cristo planetário. É esse cara que nós estamos falando. É um cara que coordena a estrutura moral, física, espiritual da Terra toda. Segundo estudos do lado espiritual, narrados alguns deles no livro Roteiro de Emmanuel, há cerca de 20 bilhões de seres no entorno. Um pouco mais, um pouco menos, se você duvida, pode contar, eu te empresto uma calculadora. Certo? Mas ele narra mais ou menos isso. Há uma quantidade aqui e outra quantidade no lado espiritual. E eles, como vocês sabem, muitos de vós, há pessoas no lado espiritual que já deixaram o corpo. Às vezes uma mãe, às vezes um pai, um avô, um tio. No meu caso, a minha própria mãe está desencarnada há uns cerca de 8 anos. Então, o que acontece? Essa pessoa teve um nível de vivência e depois virou pó. Por que tanta experiência e algumas delas um pouco ruidosas ou difíceis? O caso, por exemplo, da minha mãe, ela enfrentou 5 anos de câncer. Se fosse para ela desaparecer, que objetivo teria?
Agora, se esse câncer foi montado por ela dia a dia nos seus pensamentos distorcidos, na maneira rude com que tratava a si mesma perante os outros, aí há ali uma justiça. Porque o corpo, meus irmãos, não é a nossa verdadeira veste. O corpo é só uma ferramenta de trabalho. Então, quando você, espírito, veste um corpo, você recebe ali, hoje adulto, cerca de 100 trilhões de células para administrar. E cada uma dessas 100 trilhões de células que você possui, ou que formam o teu corpo, obedecem necessariamente o que você quer. Cada uma delas. A tal ponto de André Luiz, um dos que escreveu várias obras através de Francisco Cândido Xavier, chegar a chamar cada célula. Tá, o que é uma célula? Estou em dúvida. Pensa no mosquito. Pensou no mosquito? Pensa no mosquito na patinha dele. No meio dos dedos da patinha dele há um cisco. Aquele cisco é a célula. E André Luiz chegou a chamar esse processo, esse grupo, esse serzinho tão pequenininho, ou esse conjunto de animáculos infinitesimais domesticados. Ou seja, extremamente pequenos, mas que obedecem a alguém que pensa, alguém que comanda alguma coisa. No caso, é a mente. Se você tiver qualquer dificuldade em perceber esse entendimento, eu convidaria você a perceber um pouquinho, a estudar um pouquinho o que a ciência hoje está colocando. E a ciência hoje trabalha com o tal do efeito placebo. O que é o efeito placebo? Esse pedaço da plateia, todo mundo está com a mesma doença, mas esse pedaço da plateia vai tomar um medicamento certo, esse outro pedaço vai tomar um placebo. O que é o placebo? É farinha, é água, qualquer coisa que monte uma drágia para você tomar. Mas não tem nada ali, a não ser farinha, açúcar e outras coisas. O que acontece ao final de um período? Esse grupo, se era religioso e se foi trabalhado psicologicamente, tem uma propensão muito maior em ficar saudável do que esse grupo que tomou o medicamento certo. Porque não é o medicamento, é o ser que toma o medicamento. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque se você perceber isso, você vai perceber muita coisa na sua vida que você mesmo está montando o seu cenário de desgraça ou de felicidade. Porque muitos de nós têm medo, como diz o Rossandro Klinger, muitos de nós têm medo de dar certo. Tem medo de dar tudo certo, tem medo de estar numa situação boa. Aí diz, ai meu Deus, e agora? Agora viva, agora distribua, agora ampare. Mas para não fugir tanto assim, eu vou ler um pedacinho da tradução de Haroldo Dutra Dias, da Bíblia, no seu original hebraico, traduzido para o português. E aqui ele pega Mateus, no seu capítulo 7, versículo 13 e 14, onde diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que por ela entram. Ou seja, para você ser aquela pessoa saudável dentro de casa, para você ser aquela esposa exemplar ou aquele marido exemplar, você tem que superar alguns desafios no meio. Muitas cobranças,
Se você é aquele que vai para casa e ajuda a sua esposa nas limpezas domésticas ou na organização de alguma coisa, e não vai para o bar encher a cara, alguns dos amigos vão dizer, está virando isso, está virando aquilo, quem manda é a mulher. E ao contrário também, se a mulher não vai para alguns lugares, não vai lá fazer unha, cabelo, não que ali seja um foco disso, mas muitas vezes acontece, e ficar tecendo comentários, às vezes nem sempre agradáveis sobre outras pessoas. Ah, está virando caretona, chata. Então, para você ser aquilo que tem que ser, você já tem que superar obstáculos. Para você, por exemplo, que vem à casa espírita 2 vezes na semana, às vezes você tem que superar um obstáculo dentro de casa. Poxa, mas tu já não foi uma vez? Por que vai ter que ir de novo? Será que... E aí você pensa, poxa, eu vou ficar em casa, mas eu vou fazer o quê? Vou ficar na frente da televisão, vou ficar nas redes sociais, vou botar os pés para cima e fazer nada. Para que serve o meu processo reencarnatório se eu não estou utilizando o meu tempo para aliviar dores, secar lágrimas, desenvolver virtudes naqueles que precisam? De que serve? Muitas pessoas têm o trabalho, têm as ocupações comuns da vida e vão levando essa situação até a aposentadoria. Quando chega na aposentadoria, parece que faltou um sentido, um objetivo, tem um vazio, porque falta alguma coisa a mais para ser feita. Falta essa essência do servir que o Cristo veio mostrar. Ele mostrou de tal forma essa ação. Primeiro, ele dividiu a história. Antes do Cristo e depois do Cristo. Não é verdade? Por que que ele fez isso? O que que aconteceu na vida do Cristo que fez essa mudança? Porque o Cristo até então foi a única pessoa que falou e fez. Não destoou 1 milímetro. Falou e fez. A tal ponto, em conhecendo as nossas deficiências, estava ele vendo algum fariseu, mais ou menos nesse estilo, com a camisa cinza, falando com o povo, dizendo assim, ó, vejam tudo o que ele diz e praticai as obras que ele pratica. Que ele fala, mas não obrais como ele obra. Porque ele fala algumas coisas e não faz o que fala. Então, esse tipo de cuidado é importante, que muitas vezes a gente vem para a casa espírita, muitas vezes, recebe informações, lê livros, e de repente se acha alguém que está acima da média. Se acha talvez até um enviado, alguém que poderia vir a ser o mentor de uma casa. Mas há ali, em determinados momentos, algum nível de desequilíbrio, de falta de entendimento do seu tamanho. O tamanho moral de muitos de nós não é muito grande. E, se você vem e dá passe em 50 pessoas, faz 50 palestras, isso talvez não possa ser de grande importância no teu interior moral. Se você, lá fora, quando alguém se aproxima em condições precárias, você não dá a devida atenção. Aqui você vem entender como é que é para viver lá fora. Eu me recordo de uma passagem de Francisco Cândido Xavier, que ele ia sair com um grupo de caravaneiros para levar alimento a determinadas pessoas. Ocorreu que, ao aproximar-se da saída, veio uma pessoa, um homem, completamente alcoolizado. E esse bêbado chegou e começou a conversar com Chico.
E o bêbado começou a perceber, o Chico também, que as pessoas, os caravaneiros, aqueles que iam levar coisas boas para os outros, começaram a jogar dificuldades para o bêbado e para o Chico. Pô, o Chico fica dando atenção para esse bêbado, pô, esse bêbado não sai para a gente fazer o trabalho. Às vezes a gente não sabe onde que o trabalho está, né? Então, por isso esse descalibragem, às vezes. Então, a um determinado momento, o bêbado parou de conversar com o Chico, virou para as pessoas e disse: o seu Chico é uma das pouquíssimas pessoas que me dá atenção. Porque o seu Chico sabe o motivo pelo qual eu bebo. E eu vou lhes contar o motivo pelo qual eu bebo diariamente. Eu estava andando em uma avenida comum, como qualquer outra, com a minha filha segura pela mão, e de repente veio um veículo de alguém com algum problema, e eu fiquei apenas com o braço dela na mão. Então, isso eu não consegui segurar. Então eu bebo porque eu não consegui segurar. Para eu não fazer coisas piores, eu bebo. Aí quem julgaria um pai que faz o que faz pelo que aconteceu? Quem é que jogaria a primeira pedra? Hoje à tarde ainda falamos sobre isso, nas ruas, embaixo das pontes, embaixo de papelões, muitas vezes com cheiros não tão agradáveis, pessoas que em determinado momento fugiram das exigências comuns de uma sociedade, que nem sempre é justa, que nem sempre é saudável, e que às vezes cobra excessivamente a maneira de parecer ser muitas vezes o que não é. Aí você encontra um casal em um restaurante, ambos, cada um com seu smartphone. Acho que hoje é bem comum isso, né? Cada um com seu smartphone, um não olhando para o outro, e muitas vezes até a aparência entre ambos não é de uma troca saudável. De repente, um fala para o outro: vamos fazer uma selfie? Vamos. Aí os dois fazem assim, ó. Congela, cada um volta à sua frieza. Aí, as pessoas que acessam o Facebook, as mídias sociais, dizem: que casal lindo, que gente feliz, como é que eu não consigo ser assim? Porque você está buscando uma coisa ideal onde não há esse tipo de situação. Nós, meus irmãos, somos o que somos. E em esforçando-nos por seguir por uma porta mais estreita, uma porta que leve a alguma coisa que seja saudável, nós sofreremos algum tipo de dificuldade. Nós talvez carregaremos a mesma cruz daquele que seguimos. Mas notem, o Cristo, aquele que muitos de nós seguem, para muitas pessoas ainda está lá pregado na cruz. Só lembra dele quando a cruz aparece. O que é a cruz às vezes? Às vezes é o sofrimento. As pessoas à época esperavam que aquele Messias que viria traria uma espada para vencer os adversários. E quando ele estava pregado na cruz, prestes a desencarnar, muitos disseram: era esse aí? Aquele que curava leprosos? Aquele que poderia fazer qualquer coisa, andava sobre as águas?
Cadê a espada dele para vencer? Só que, à época, haviam duas correntes de entendimento sobre esse Messias. Um, que era a maioria, todo mundo espera alguém que venha para o seu lado. Quem não gostaria? Vamos dividir isso aqui em 2 times. Aí, vem para cá jogar hoje o Ronaldinho Gaúcho. Não, o Ronaldinho Gaúcho vamos mudar, vamos botar um outro. Cristiano Ronaldo, aquele português. Qual o grupo que é o Cristiano Ronaldo? Os 2. Não é verdade? Qual o grupo que é? Porque eu quero ganhar. Então, o Cristo olha para aquela gente e fala aquela expressão que muitos entendem que o Cristo naquele momento fraquejara. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Não é verdade? Só que nesta hora, para quem estuda, para quem busca a fundo a informação, nessa hora, o Cristo simplesmente não falava dele. Ele usava uma citação. A citação do Salmo 22. O Salmo 22 fala sobre o Cristo que viria em uma outra época. E esse Cristo traria a cruz para dentro, dizendo que o grande problema do ser humano está interior, não exterior. Então ele diz: eu sou realmente o Cristo que vocês esperaram, mas não essa versão popular, eu vim nessa versão econômica, ou nessa versão saudável, essa que vocês não esperavam, mas é essa que é a real. Porque o Cristo veio e depois a doutrina e todos os ensinamentos das várias pessoas que vieram ao longo do tempo, todos eles vieram trazer uma noção do que é feito em Marte, Júpiter, do que é feito em Andrômeda, do que é feito em qualquer parte do universo. Essa é a verdade. Ela não muda, ela é a mesma para qualquer pessoa vivente de qualquer orbe. E o Deus não é esse Deus que está sentado aqui na terra, porque o Deus é alguém que está acima de tudo, mas dentro de todos. Toda vez que a sua ação é pautada pelo amor ao semelhante, toda vez que você se predispõe a secar uma lágrima, não porque a lágrima está te incomodando, mas porque você se coloca no lugar daquele pai que perdeu a filha e tenta minorar o sofrimento dele usando da tua misericórdia, nesse momento a luz do Cristo brilha no teu coração para aquele. Para aquele. Eu vi aqui uma senhora com a camiseta azulzinha, com a mãozinha assim, onde que ela está? Acho que ela está aí trabalhando. Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês já ouviram falar da Fraternidade Sem Fronteiras? Depois na saída talvez ela esteja por aí, uma senhora que está com a mãozinha assim, ó, colorida. Eu participo desse projeto e tento incentivar as pessoas a fazê-lo. Porque é tentando minorar um pouquinho o sofrimento das pessoas mais desvalidas, mais sofredoras, do maior conjunto que está depositado e esquecido na África. Muitos de nós ouviu falar daqueles furacões, aquelas coisas que dizimaram milhares de vidas. Mas como são negros na África, que não têm grande influência, não exportam milhões, não tem valor. A maioria daqueles lá são crianças, órfãos de pais que morreram de AIDS. Não porque havia só promiscuidade, não. É porque não havia conhecimento, a AIDS foi repassada por todos eles, e daí havia descrença na questão, ou havia uma crença na questão de tomar a vacina iria matar as pessoas, e elas não tomaram a vacina e morreram, porque não tomaram a vacina. Então esse projeto Fraternidade Sem Fronteiras está lá, como está aqui com os refugiados que vêm aqui do norte, do nosso hemisfério, aqueles da microcefalia,
São vários grupos de pessoas que não estão sendo atendidas como talvez deveriam, humanamente falando, por esse projeto. E, só para vocês terem uma ideia, vou citar um só exemplo. Há grupos... outro detalhe. Esse projeto foi pensado por alguém dentro de um centro espírita chamado Wagner Moura, lá do Mato Grosso. Ele vinha, ouvia palestras, ia para casa, dormia, voltava, até que um dia alguma coisa chamou a atenção dele. Vá para a África. Ele não sabia, nunca tinha viajado para o exterior. Arrumou jeito, fez trabalhos extras, juntou dinheiro e foi para a África. Chegou lá, viu aquilo tudo, montou essa estrutura que hoje ela é global, magnífica, mas conta com o apoio das pessoas. E aí, hoje, são grupos de pessoas no Brasil que custeiam a sua despesa para ir visitar e levar algum conforto àquelas crianças. Se você acessar a Fraternidade Sem Fronteiras, e ali você assistir alguns vídeos, dificilmente não vai rolar uma lágrima dos teus olhos. Porque é miséria demais. Já vamos chegar. O que acontece? Você pode adotar uma dessas crianças. Entra lá no site, adota uma criança com R$50 por mês. Essa criança adotada na África, ela terá roupa, alimento, material escolar e tudo mais. O que for mínimo necessário, a fraternidade colabora. E eu disse, não só lá na África, mas também em outras partes, inclusive aqui no Brasil. Porque você chega e vai falar isso para alguém, por que fazer na África se aqui tem? Aqui também tem. E também tem desvalidos lá no Nordeste. Há muita microcefalia. E lá eles também são atendidos. Tem hospitais, tem tudo. Então, R$50 o que dá? Não dá uma pizza. Mas R$50 lá para eles, para quem não tem nem água, é muita diferença. E aí eu poderia dizer para vocês um exemplo. Tem vários, tá? Tem muita coisa legal para ilustrar isso que eu estou falando. Mas tem um que toca para a gente entender o que é fraternidade. Meu tempo está correndo ali. Um dos caravaneiros, que era um médico, levou no bolso uns chicletes. Aqueles um pouquinho maior, sabe? Estava com aqueles chicletes no bolso, chegou lá, viu aquela montoeira de crianças. E aí ele pensou, eu vou dar esse chiclete para uma criança, mas só dá para uma. Encontrou uma criança que ele se afinizou no meio daquele montão, levou para um cantinho, pegou o chiclete e deu para aquela criança. Aquela criança, meus irmãos, pegou o chiclete e enfiou rapidinho na boca. Não. Muitos de nós fariam isso, né? Ela começou a gritar na língua local deles, que ele não entendia o que estava sendo falado. De repente vieram várias crianças. Número 6, 7 de crianças vieram. Essa criança era pequenina, pediu para descer do colo. Desceu, pegou as crianças e quebrou um pedacinho para cada uma delas. Isso é fraternidade. Isso é se colocar no lugar do outro que também sofre, tentando minorar, mesmo que seja com um pedaço de chiclete. Se nós pensarmos, aqui só para encerrar, já que o tempo foi rápido, tem uma passagem de Jesus em que eles estão há vários períodos com a população seguindo, e não tinha o que comer, não tinha o que beber. E ele olha para os discípulos e diz, o que tendes? Até Emmanuel tem um texto sobre isso, o que tendes? Eles foram lá, procuraram, tinham 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães e 2 peixes, ele disse, separa a população em grupos de 50. Mande-os sentar. E sobraram 7 cestos de pães e não sei quantos peixes. O Cristo não poderia brotar da areia um manancial de coisas maravilhosas? Poderia. Mas ele precisava do que cada um daqueles que ali tinham cedesse. Mesmo que esse pedacinho de chiclete multiplicado se tornaria 7.000. Que tendes?
qualquer coisa vale, desde que seja saudável, com o objetivo de aliviar o sofrimento do teu semelhante. Aqui, para encerrar, eu vou usar do livro Canteiro de Ideias, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a autora espiritual é Maria Dolores. O texto chama Amparo Oculto. Não lamentes, alma boa, contratempo que acontece, que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão, o desajuste num carro, o desgosto pequenino alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia por bênçãos de um mal menor. Agradeço a atenção de todos. Agradeço profundamente a esse espírito do qual eu tenho o maior respeito, chamado Oswaldo Mello, que é um mentor, inclusive, espiritual de muitas searas e da Federação também, Federação Espírita Catarinense. Então, eu trabalho numa casa espírita, Humildade e Fé, onde a bandeira que tremula como orientador é Antônio Mello, irmão dele. Então a gente tem lá um contato de mais de 20 anos. Então agradeço a ele, agradeço a vocês e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.